try to have a conversation with anyone about climate change, people just tune out. If the UN really knew how I feel. When the two countries come, and that's when people are just. The difference now is If anybody thinks that. We try deny. Olá, boa noite. Muito obrigado pela vossa presença. Eu sou Martim Campos, já agora. E pronto, queria-vos agradecer por terem vindo a esta que é a primeira sessão de cinema de um ciclo de 5 filmes que fazem parte da programação da celebração dos 50 anos da Faculdade de Economia de Coimbra. E pronto, como podemos ver, através deste filme, este documentário protagonizado por Leonardo DiCaprio, onde ele visitou vários glaciares e derretidos e florestas tropicais devastadas. Pronto, levantou-nos aqui algumas questões e tenho aqui ambos os professores, a professora Rita, a doutora Rita Martins e o professor André Saramago, para me ajudarem aqui a comentar o filme que acabámos de ver. Passo a apresentar a doutora Rita, que está aqui ao meu lado direito. A doutora Rita fez o seu percurso académico na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, e é atualmente professora adjunta e coordenadora do Grupo de Instituições Públicas e Políticas Públicas para o Desenvolvimento Sustentável do SBER, onde também faz investigação. Bem-vinda. Ao meu lado esquerdo tenho o professor Dr. André Saramago, que é professor auxiliar de Relações Internacionais na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e investigador integrado do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, na linha temática Capitalismo Semiperiférico, Crises e Alternativas. É doutorado pela uma universidade que me poderá ajudar aqui a dizer o nome. É Brexit. Okay. No Reino Unido, e mestre e licenciado pela Universidade de Lisboa. Os seus interesses atuais de pesquisa estão nos campos da teoria crítica internacional, sociologia de processos, política ambiental e estudos do leste asiático. Bem-vindo. Começo então agora por dar a palavra à doutora Rita Martins. Boa noite a todos. Dado o adiantado da hora, vou tentar ser bastante rápida. Em primeiro lugar, é um gosto participar nesta iniciativa associada ao Programa de Comemorações dos 50 anos da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Relativamente ao documentário, eu ia focar só 2 ou 3 problemas que me pareceram particularmente importantes e muito expressivos, que são retratados no documentário e que têm que ver com desigualdades enormes, desigualdades gritantes, que são ali bem evidenciadas e que têm que ver, por um lado, com desigualdades no que toca às causas dos problemas que estamos a viver e desigualdades também no que toca às consequências. E em relação às causas, refiro-me a desigualdades enormes no que toca à sobreexploração dos recursos naturais, à utilização dos combustíveis fósseis. E quem mais está a contribuir para estas causas dos problemas não é quem é mais afetado. Quem sofre mais as consequências é quem menos contribui para o problema. E isto parece-me particularmente importante porque parece-me muito importante porque a adoção de soluções para resolver ou para, pelo menos, minimizar os problemas não pode perder de vista estas desigualdades. Porque como é que nós podemos pedir a quem, aos países, às pessoas, que não têm ainda as necessidades mais básicas satisfeitas, como é que lhes podemos pedir que reduzam os níveis de consumo,
que alterem os seus padrões de vida, quando o que eles querem é aproximarem-se do mundo mais desenvolvido, que consome muito, que consome demais. E, portanto, os problemas são distintos, as causas e as consequências são distintas também. E isso leva-nos a pensar que, quanto a mim, as soluções têm que ser pensadas a uma escala mais global. Tem que haver políticas públicas empenhadas a resolver os problemas. Eu penso que aquilo que foi também aqui bastante falado do imposto sobre o carbono é essencial. É essencial. É claro que isso vai trazer consequências para o consumidor, os produtos tornam-se mais caros, mas parece-me que o papel do consumidor também é aqui essencial, porque o consumidor é soberano e aquilo que vem da base depois vai influenciar as escolhas e acaba por ter também repercussões sobre os grandes setores mais poluentes. Obrigado, professora. Dou agora a palavra ao professor André Saramago. Muito obrigado, muito boa tarde. É um prazer participar nesta iniciativa. Muito boa tarde também aos restantes membros aqui no painel. Bom, eu tentarei também ser bastante breve, porque a hora já vai avançada e neste momento alguma fome também me encoraja a ser breve. E portanto eu vou estruturar a minha intervenção em torno de duas palavras que creio que estão ausentes do documentário e que creio que são importantes quando pensamos sobre este tipo de questões. Uma dessas palavras é capitalismo e a outra palavra é uma que eu refiro sempre quando falo de questões ambientais, que é a obsolescência planeada. E estas duas palavras estão inerentemente ligadas uma à outra. Quando eu menciono capitalismo é porque o documentário é bastante interessante e todo o projeto do Leonardo DiCaprio neste contexto é bastante interessante, mas é interessante também ver a forma como parte do argumento evolui ao longo do documentário. Nomeadamente o Leonardo DiCaprio, em várias intervenções que faz e em contactos que tem com algumas pessoas, nomeadamente a responsável pela energia na Índia e depois quando está na Indonésia a discutir a questão do óleo de palma, ele muitas vezes fica confrontado, portanto, a questão do óleo de palma, por exemplo, a dada altura ele diz, então se nós sabemos que o óleo de palma tem estes efeitos negativos, não é? Porque é que os produtos que nós consumimos, tantos têm óleo de palma, porque é que não existe uma regulação que impeça a utilização de óleo de palma desta maneira? E depois logo a seguir o documentário salta para dizer, bom, então nós enquanto consumidores temos que ver o que é que consumimos dentro do âmbito do mercado, ver o que é que consumimos de forma a termos um consumo mais verde. O que se liga também à questão do imposto de carbono, não é? Que, assim, efetivamente, o que é que nós consumimos e as escolhas individuais que são feitas são importantes, mas a questão do imposto de carbono, uma das consequências que tem, necessariamente, é, efetivamente, aumentar o preço dos vários produtos, o que significa que as desigualdades das quais a doutora Rita estava a mencionar e com muita razão, desigualdades essas que não existem apenas entre países desenvolvidos e menos desenvolvidos, mas dentro dos próprios países desenvolvidos são também bastante acentuadas. E muitas vezes este tipo de medidas, como por exemplo impostos de carbono, são medidas que aumentam os custos de vida para todos, mas que as classes mais altas têm muito maior capacidade de encaixar esse tipo de consumo verde do que as classes mais baixas. Enquanto estava a ver este documentário, lembrei-me, nomeadamente, o próprio Leonardo DiCaprio, para realizar o documentário, farta-se de viajar à volta do mundo, não é? E, portanto, o Leonardo DiCaprio, dono de um jato privado, nomeadamente, não é? E, portanto, ele farta-se de viajar à volta do mundo e, no final do documentário, nós vemos que foi pago determinado valor para compensar esse carbono. Pois, mas o Leonardo DiCaprio pode fazer isso, não é? Mas provavelmente uma boa parte das classes mais baixas, mesmo no Ocidente, não o podem fazer dessa maneira. O ano passado, por exemplo, o uso de jatos privados foi causador de um valor de emissões de CO2 equivalente a 35 milhões de toneladas, creio eu, que é equivalente a todo o volume de emissões que a Dinamarca produziu durante esse mesmo período, por exemplo. E, portanto, quando nós falamos, uma expressão que é frequentemente utilizada no documentário é esta ideia de nós o Ocidente, nós os desenvolvidos, que somos os principais causadores desta questão. Sim, mas este nós tem várias camadas dentro dele, nomeadamente existe uma parte substancial das classes mais altas das sociedades ocidentais que são muito mais responsáveis
por uma boa parte deste problema do que aquilo que muitas vezes é reconhecido. E o que leva a outra questão, ainda aqui relacionada, porque, nomeadamente, portanto, esta ideia de que é por via do consumo, é por via do comportamento individual que se vai lidar com este problema, ignora muitas vezes estas dinâmicas de desigualdade que estão subjacentes e o facto de que o próprio poder político muitas vezes não é capaz de ir contra os interesses, nomeadamente da energia fóssil, porque, e o próprio documentário o demonstra, uma boa parte do sistema norte-americano, por exemplo, está sequestrado justamente por esses interesses, de grandes interesses associados às energias fósseis. É muito interessante ver a conversa que o Leonardo DiCaprio da altura tem com o Barack Obama, em que o Barack Obama diz que, bom, desde que haja vontade, estou confiante que conseguimos resolver este assunto no período necessário, o imposto de carbono é absolutamente essencial. O Barack Obama, em 2008, no momento da crise financeira, teve as condições políticas para impor restrições significativas à forma como o setor financeiro funciona, no sentido de o encaminhar numa direção muito mais verde, e efetivamente não o fez. E, portanto, há aqui toda uma dimensão, creio eu, política, que tem a ver não apenas com o nosso comportamento individual, que frequentemente se esbate neste tipo de discussões. E apenas, não querendo alongar-me, apenas sobre o comentário sobre a questão da obsolescência planeada, que é algo que eu enfatizo sempre que falo sobre estes assuntos, que é muito interessante, mais uma vez, que o Elon Musk tenha sido uma das pessoas com quem o Leonardo DiCaprio conversou. O que é a obsolescência programada ou planeada? Essencialmente é aquilo que faz com que nós, com frequência, dizemos que, bem, o nosso frigorífico só durou 3 anos, quando o da minha avó durava muito mais, não é? É esta ideia de que os produtos, hoje em dia, são feitos com um tempo de vida que está programado no próprio produto, de forma a esse tempo de vida ser limitado. É a razão pela qual nós temos que trocar de telemóveis a cada 3 ou 4 anos, a razão pela qual os produtos não duram o tempo para o qual já existe tecnologia para assegurar muito maior durabilidade desses produtos, justamente para garantir a continuado processo de crescimento económico baseado neste modelo socioeconómico em que nós vivemos. O Elon Musk é um dos principais, portanto, o tipo de produção que a Tesla e as suas companhias fazem é diretamente beneficiária deste modelo económico. Portanto, é muito interessante que a discussão embique sempre na direção de vamos colocar impostos para afetar as escolhas do consumidor individual e não tanto um foco em alterações de caráter mais estrutural, as quais dependem, inevitavelmente, de poder político que tome decisões corajosas face, muitas vezes, a interesses económicos que são muito influentes junto desse mesmo poder político. E, portanto, isto em título, de forma muito breve. Obrigado. Muito obrigado. Não sei se alguém da plateia quer fazer alguma questão. Obrigado. Sendo assim, resta-me agradecer a todos vós pela vossa presença, em especial ao Salão Brasil pelo apoio e à equipa técnica. E se quiserem saber mais sobre a programação que vai estar por aqui durante mais alguns meses, até junho, basta irem ver ao site da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. E muito obrigado mais uma vez. Aproveito para dizer que a próxima sessão será no dia 9 de março, aqui, à mesma hora, e o filme será o Inside Job. Obrigadíssimo.